horas e 39 minutos. Como falamos aqui na abertura do programa, hoje é feriado, feriado de Tiradentes, e agora a gente vai sim entender quem foi Tiradentes, por que que é feriado. A gente sabe, muita gente gosta do feriado, mas não sabe nem por que que é feriado. Por quê? É santo? É um santo? É responsável pela independência do Brasil? Para falar sobre isso, a gente recebe agora o professor Fonseca Neto, que é historiador e professor de História do Departamento, do Departamento de História da UFP. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo ao Notícias da Boa. Bom dia, todo mundo nesse feriado. Professor, a gente já começa lhe perguntando, quem foi Tiradentes, por que que ele é tão importante que até recebeu um feriado nacional em sua homenagem? O Tiradentes, de nome Joaquim José da Silva Xavier, foi um chefe militar de Vila Rica, então capitania de Minas Gerais, no final do século XVIII. E foi vitimado por uma acusação de que era um conspirador contra a coroa portuguesa. Ele, junto com outros amigos de Vila Rica, foram acusados, foram delatados, na verdade, por Joaquim Silveira dos Reis, que era um dos conspiradores, né, e se vendeu para o governo português e entregou os amigos que estavam fazendo reuniões, intentando, falando em separar Minas Gerais do governo colonial, da metrópole. Bastou essa ideia e algumas reuniões e essa delação para que ele fosse preso, foi processado durante 3 anos e no dia de hoje, 21 de abril de 1792, hoje completa exatamente 230 anos desse acontecimento, ele foi enforcado, foi esquartejado, salgado, esquartejado, e seus pedaços foram distribuídos em postes de madeira na estrada entre o Rio de Janeiro da época e a cidade de Vila Rica. Como um exemplo, isso está declarado na sentença, como um exemplo para que outras pessoas não intentassem conspirar contra um rei, contra um reino, contra um governo, enfim. Então, essa de maneira muito sintética, o enredo principal da vida desse homem, desse mineiro, digamos assim, desse brasileiro. Porque se transformou num herói nacional e feriado, isso é coisa que o futuro é que fez, não o tempo dele. Em que momento foi, professor, que ele deixou de ser? Porque ele foi morto como um traidor da pátria. Em que momento ele deixou de ser um traidor e passou a ser tratado como um herói? Com a proclamação, 100 anos depois. Interessante isso, né? Interessante. Quer dizer, depois de proclamada a República do Brasil, em 1889, exatamente 100 anos da prisão dele, né? Aqui ele foi preso em 1789 e executado em 1792. E a República do Brasil foi, né, um golpe republicano que implantou no Brasil foi justamente em 1889. Né? E logo depois, a República, entendendo que as ideias dele próprio, lá 100 anos atrás, era alguma coisa que correspondia às aspirações republicanas, os republicanos de 1889, né, militares na sua maioria, então declararam Tiradentes como um herói nacional, porque enquanto vigorou o governo imperial, monárquico, tá? Aliás, com um bisavô da rainha que assinou a ordem de execução do alferes, né? Dizer, enquanto vigorou a monarquia no Brasil, não se falou de Tiradentes, porque o Tiradentes era uma pessoa considerada maldita justamente porque, pelo entendimento de que ele conspirara contra a monarquia portuguesa, né? Então, a República é quem faz de Tiradentes um herói nacional, uma república militar, homenageando uma pessoa que tem identidade de militar. Ele era de uma tropa lá em Minas Gerais, né? Então, o Tiradentes virou herói nacional depois da proclamação da República, e logo depois foi decretado esse 21 de abril, que depois do 7 de setembro é considerado
uma grande data nacional. Como você mesmo acentuou no início, lastimavelmente, a maioria esmagadora dos brasileiros não sabe quem foi esse Alferes, né? Como também poucos sabem da história do Brasil, a não ser algumas questões muito triviais, né? Muitas vezes os Exatamente. brasileiros sabem mais quem foi Napoleão Bonaparte, por exemplo, né? Uhum. Sabem mais quem foi o presidente John Kennedy dos Estados Unidos do que essas figuras mais referenciadas aqui no Brasil. Eu acho isso uma coisa lastimável, né? Mas é bem próprio do Brasil, do seu jeito de Uhum. ser assim, meio uma colônia, não querer deixar de ser colônia como foi durante a vida inteira. Quer dizer, grande parte Uma grande parte da da sua vida. história. Então, Uhum. essa coisa de amar os heróis lá de fora, mais do que os Isso. daqui, é como se o daqui fosse heróis menores, né? É um É pouco do como se o complexo daqui de fosse muito vira-latas, né? parecidos com nós, conosco, e nós somos pequenos. Daí, o famoso, aquilo que os sociólogos e o grande escritor Nelson Rodrigues disse, Uhum. né? O complexo de Complexo de vira-lata. Não, vira-lata. ele é um herói, Uhum. mas é um herói menor. Porque, aliás, o Brasil É um mesmo herói, mas é um herói do tem. Brasil. Pois é, É. e o próprio Brasil tem, é bom que já se vá dizendo, né? Muitas figuras, inclusive de um heroísmo muito mais aberto, muito mais claro do que o próprio Tiradentes, né? Eu diria Com o Frei certeza. Caneca, famoso Frei Caneca, fuzilado como o Tiradentes foi, né? Aliás, sem achar algoz ali na hora, sem achar carrasco, o Frei Caneca. O Thomas Beckmann, ainda 100 anos antes do Tiradentes, quer dizer, liderou uma insurgência em São Luís, né? Muito mais falado na história do mundo do que Com aqui no Brasil. certeza. Não são considerados esses daí e tal. O Manduladino aqui no Piauí, um índio que se Um levantou índio, heroicamente exatamente, um em índio. nome do povo índio, das populações originárias, de vaqueiros, negros, sem terra, né? Esses, o Manduladino liderou um levante de tapuias, né? Como outros que aconteceram no próprio território nacional. Quer dizer, todos eles em nome e reivindicando questões muito sérias que diziam respeito, né? E ainda dizem respeito à construção de um país diferente, independente, Uhum. aqui deste lado do Oceano Atlântico, né? Quer dizer, livre de laços coloniais, etc. Né? Então, alguns dizem, o Tiradentes não é muito valorizado porque é meio fabricado, né? Porque as pessoas, muitas vezes, né, não conhecem em detalhes, mas desconfiam que esse heroísmo é meio fabricado, né? O fato Uhum. é que eu estou colocando, né? É um personagem importante da história do Brasil, não há a menor dúvida disso, né? As nações, os países construindo as suas civilidades, né? Lembram essas figuras a questão que no caso do Brasil a seletividade de quem vai ser homenageado é muito grande, ela é absolutamente ideológica, né? Quem vai ser homenageado, né? E outros que não vão ser. E Se outros que não vão seleciona os que ser devem ser lembrados e se seleciona ainda muito mais os que devem ser excluídos. esquecidos. Com certeza. Professor, o senhor fala uma coisa que eu também acho, concordo, que a gente sabe mais a história de fora que da história daqui. Por exemplo, o brasileiro, ele entende mais da queda da Bastilha do que da Inconfidência Mineira. E eu queria que o senhor explicasse pra gente um pouco o que foi a Inconfidência Mineira e qual a importância de tratar-se, de falar-se sobre a Inconfidência, sobre esse movimento dentro da história do Brasil. E que é interessante começar lembrando, essa referência àquela da Bastilha, que esses dois episódios são confluentes, Uhum. se dão ao mesmo tempo. Aí as pessoas Exatamente. dizem, mas era tão longe a França. Era tão longe, mas uma questão de menos de 100 dias. Um livro publicado na França, né, com 60 dias, estava em Parnaíba, no Piauí, por exemplo. Uhum. Podia estar. Né? Com mais 30 dias, estava no Rio de Janeiro. Né? Quer dizer, um livro publicado em Paris. Uhum. Vinha para Lisboa em 20 dias, 15 dias, de Lisboa para Parnaíba, né, mais 45 dias, 60 dias, dependendo do fluxo e dos ventos e tal. Então, a relação é bastante intensa, né? Que, aliás, é um dos motivos do governo português tomar como tão grave
essa tentativa de insurgência em Minas Gerais, né, foi justamente o contexto mais geral da Europa, porque naquele momento, 1790, 1791, 2, naquele exato momento, os tronos europeus estavam todos assustados pelo que acontecia na França. Quer dizer, os reis da França, Luís XVI, Maria Antonieta, e a nobreza praticamente toda estava tendo o pescoço cortado. Os reis estavam assustados. E um movimento desse surgia aqui no Brasil, que, logo depois, 20 anos depois da declaração de independência da Confederação Norte-Americana, independência com relação à Inglaterra, quer dizer, isso assustava os tronos. Então, daí a radicalidade de reprimir com mão de ferro, com mão de ferro, essa tentativa. É bom que a gente esclareça. Esse movimento foi uma conjura, como se diz, não chegou a acontecer, esse movimento de Minas Gerais. Ele não chegou a acontecer porque não houve ação. A ação foi só de que alguns chefes, né, que compreendiam o que estava acontecendo no mundo, revoltado com o que chamavam de cobrança extorsiva de impostos por parte do rei e empobrecendo a província de Minas, a capitania de Minas, eles entendiam que se declarasse aquela região como separada da metrópole, né, nem falavam em independência do conjunto do Brasil. Né, aqueles conspiradores, Tomás Antônio Gonzaga e outros. Quer dizer, então eles achavam que se separasse, primeiro não precisaria pagar impostos, ou se diminuiria os impostos, porque eles eram homens, os comandantes, os que fizeram essas reuniões, que pretendiam isso, lançar um movimento de repúdio ao rei, ou à rainha, né? Naquele momento era a Dona Maria I, né? A rainha de Portugal, e eles achavam que esse movimento poderia redundar justamente numa separação que os favorecesse. Eu gosto de esclarecer que esses chamados inconfidentes, todos eles eram cobradores de impostos. Naquele tempo, o governo contratava alguns áulicos, algumas pessoas letradas, bem posicionadas, e contratavam para cobrar o quinto, né? O quinto régio, né? E que era o imposto único da época, né? O quinto, 20% de tudo que se transacionava era recolhido aos cofres, ao erário régio. O que aconteceu é que todos esses implicados, eles eram agentes arrecadadores, arrematadores de impostos. E ocorre que eles começaram não recolhendo, não repassando, cobravam os impostos Mas não e repassavam. não repassavam, né? Quer dizer, tiravam, ficavam com o imposto, só repassavam uma parte. Então, tanto que o processo, a chamada devassa que aconteceu, foi para descobrir esses que estavam recebendo impostos e não repassando. Foi justamente aí que um deles mais esperto, coronel, né, Joaquim Silvério dos Reis, um dos que mais deviam e que seriam presos, né, por causa disso, correu no governador, né, no governador das Minas Gerais, lá uma bela noite, né, disse: olha, eu tenho umas novidades para lhe contar. Né? E aí, o que? Não, olha, mas aí vamos conversar, eu gostaria de negociar a delação premiada, né? Eu Uhum. gostaria de lhe contar isso, sabe? E, olha, estava vindo. Aí entregou os colegas todos. Foram presos no mesmo dia numa reunião. Quer dizer, aí o Joaquim Silvério, que era um dos que mais deviam, teve perdoados os seus débitos, né? Virou um verme, né? Que os delatores são vermes, né? Quer dizer, Com estão abaixo certeza. da linha da dignidade humana, né? Os delatores em geral são indignos de continuar vivendo. O próprio Joaquim Silvério teve que ir embora de Vila Rica, tentou morar no Rio, não conseguiu, tentou morar em Lisboa, não conseguiu, voltou para o Brasil e morreu rico em São Luís do Maranhão 20 anos depois. Quer dizer, foi um movimento intencionado, né? Mas cheio de significados, e que pode-se dizer que, na forma da lei da época, desabonavam a conduta daqueles homens, né? De certo modo prejudica o que seria, né?
os sonhos do Brasil independente. Né? Eles estavam muito tratando dos seus interesses mais pessoais, né? Pessoais. De devedores, de cobradores de impostos, e ao mesmo tempo não repassavam inteiramente, né? E estavam cometendo esse crime também de lesa pátria. Né? Cada um preocupado mais com o seu É, ponto, com o seu lugar, eu com os estou seus falando interesses. nisso Uhum. com base, né, em várias leituras, né, se alguém quiser, isso é coisa de brasileiro inconformado, não. Quem melhor fez esses estudos foi um historiador inglês, que fez a devassa da devassa, né? Escreveu um livro interessante, aliás, bastante vendido no Brasil, mas logo sumiu também, então, que ele foi examinar papel linha por linha, né, do processo, porque essas acusações estão todas dentro do processo dele, porque o reino, para processar os chamados inconfidentes, a rigor, só um foi inconfidente, né? Interessante, né? Os Os inconfidentes, como se isso fosse inconfidentes. uma vantagem, né? Uhum. É interessante uma certa ingenuidade histórica, uma tolice, na verdade. A rigor, só um foi inconfidente. Né? Só um foi inconfidente. Essa figura indigna e tal. Né? Eu acredito que isso, de qualquer maneira, podemos escrever, enquadrar hoje, 230 anos depois, né? Tá? Há um certo. Acho que há um exagero em considerar isso heroísmo, né? Mas é uma referência, sobretudo aquele que morreu. Por quê, Nádia? Porque quem morre em nome de certas ideias, sobretudo de certas ideias de mudança, quem dá a sua vida, né? No Brasil, é impressionante como o Brasil tem heróis desse tipo. Tem heróis, pessoas que perderam a vida, deixaram de ter uma vida comum, com suas famílias, aquilo que seria o normal e tal, para se entregar inteiramente, né? Há uma Sua causa. vida, seus sonhos, Uhum. seus projetos. No Brasil são muitos. É impressionante como tem uma suposição de que aqui não se luta. É por isso que escolhe um Tiradentes desse como se fosse o único, né? Uhum. É, com essa qualidade, tá? É isso que eu gostaria de chamar a atenção. É merecedor, ele é merecedor da homenagem? Acredito que sim. A questão é que, às vezes, ser só ele o homenageado com um feriado nacional, isso pode sugerir no comum das consciências ou da consciência coletiva que só ele foi esse herói, que só ele sonhou, que só ele lutou. Não, é muita gente, muitas figuras, né? Muitas figuras que lutaram e lutam. Né? A pedagogia de um feriado como esse, que era para ter, se fosse para ser a coisa mais séria, era para amanhecer todo mundo, era o quê? De algum modo celebrando e lembrando isso. Uhum. É interessante, né? Como vocês estão aqui fazendo essa entrevista comigo e tudo mais, justamente tentando significar, né, algo do próprio Uhum. dia, né? Com Mas certeza. 99% ninguém vai nem falar nisso. Um feriado Só aproveita porque comum, é um feriado, gosta porque é um feriado, mas não sabe por que gosto, é um feriado. não sabem e tal. Em geral não sabe. Por quê? Porque, no fundo, há um projeto, há um costume, há um sentido de insignificar isso. Né? Há quem, Uhum. inclusive, proponha que não existam esses feriados. Eu acho que deve existir. A lembrança, sim, deve existir. A reverência, sim. O que se não pode, né, é ter saudade daquele tempo, né, como É alguns ter têm, né? saudade, com certeza. Saudade do tempo que passou. Porque Não, isso, né, não é dessa de fato. nostalgia com a história, não deve haver. Deve compreender a história, né? Compreender é Viva, necessário. ela não Compreender é volta atrás. O necessário nosso tempo é o justamente para não nosso querer que tempo, nós volte. somos outros Uhum. sujeitos, né? Mas devemos compreender. A gente olha para entender, inclusive, o que é o Brasil. Com certeza, compreender é necessário para que a gente não tenha saudades desse tempo. É um tempo que é para ser lembrado e compreendido, mas não é para voltar. Exatamente. Porque, às vezes, né, algumas dessas celebrações levam a essa saudade a um nível de exacerbamento, né, tão grande, né, que as pessoas, gente, então podiam voltar Bom era naquele tempo e não romanticamente, né, era. para Isso é uma visão não, romântica. era um Uhum. tempo muito duro. Ora mais, alguém punir alguém oficialmente com a morte porque teria, né, contrariado os interesses de um reino, né,
Hoje, as ditaduras mais recentes, os regimes mais recentes, né, torturam e matam lá nos porões, né? Mas isso não é desejável. Essa lembrança todinha é justamente para entendermos que há 230 anos atrás, né, já existiam pessoas mobilizadas, pensando, naquele tempo ainda uma colônia, né? Quer dizer, pensando num Brasil, mas já se poderia chamar de Brasil, a colônia, mas naquele tempo já tinham pessoas inspiradas, inclusive, em ideias francesas, né, mais quentes, mas que eram ideias europeias, já na época da chamada Revolução Industrial. Aqui no Brasil já havia, né, havia pessoas, quer dizer, lutando para que a situação aqui fosse diferente, se alterasse em favor da Constituição aqui deste lado do Atlântico, de uma realidade outra que não somente a reiteração daquela realidade lá da metrópole. Então, acho que a lembrança há de ser essa. Entendeu? Dessa maneira, ela nos ajuda a querer, né, ser, é, é, digamos assim, ser um exemplo que se ajusta às aspirações do Alferes e dos seus companheiros, um poeta lindo chamado Tomás Antônio Gonzaga, né, que não morreram, mas Uhum, foram exilados, como o próprio Tomás com Antônio Gonzaga. certeza. Então, que isso sirva para refletirmos sobre os desafios de hoje, né? E uma pergunta muito importante de se fazer no dia de hoje, né? Aquilo que aqueles chamados inconfidentes, né? Que aqueles sonhadores, vamos dizer assim, aqueles sonhadores do diferente, né? Liberais mais radicais, você poderia dizer isso também, com os conceitos de depois. Liberais mais radicais, né? Que queriam que o Brasil alterasse as condições de sua vida política, né? O que dos sonhos dele, né? Podem ser, continuam como projetos de um Brasil de hoje, do Brasil que nós vivemos? Essa pergunta eu acho que é importante, né? Porque nós vamos encontrar, sim, com base na história do Brasil, do que aconteceu o quê? Nessas 23 décadas depois da morte do Alferes, né? Vamos checar, examinar o que aconteceu e em que pé nós estamos, né? Nesse momento dessa homenagem reiterada ao Alferes Joaquim José da Silva Xavier. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por esclarecer tantos pontos que a gente não escuta, que a gente não conversa nem mesmo nas aulas de história lá no Fundamental. Muito obrigada pela sua disponibilidade, bom feriado. Para você também, sabe? Lastimando que às vezes cada vez menos se fala dessas histórias antigas. Cada O vez que eu acho menos. lastimável, como se o presente se explicasse por si. Eu estou já aqui fazendo uma crítica historiográfica da minha própria área de Com conhecimento e tudo certeza. mais. Sabe? Cada vez menos tem historiadores preocupados com essas raízes mais longas e tal. Infelizmente, sabe? Mas eu tenho idade para dizer isso. Não, e se alguém aqui Tá bom, pode Nari? Eu agradeço também pela criticar, oportunidade de conversar um pouco aqui neste espaço de vocês. Generoso conosco. e se alguém aqui pode criticar, é o senhor que tem essa vivência de muitos anos e tem não só Eu faço vivência, isso, sim, conhecimento por um dever mesmo. de consciência, de estudioso apaixonado por essa reflexão. Tá certo, Tá bom? professor, muito Todo dia. obrigada. 21 de abril. 21 de abril. Vamos lá.